a pessoa que Deus escolheu para estar aqui conosco nesta tarde. Através dele, Deus tem o melhor para nós agora neste momento. Deus quer dar o melhor a cada um de nós neste momento. Por isso nada pode nos dispersar, nada pode desviar o nosso olhar desta verdade. Deus tem o melhor para nós agora neste momento. As suas mãos estendidas, vamos entregar o Paulinho, a sua esposa Maria do Céu, os seus filhos, no coração de Maria, que é a nossa mãe, a mãe da canção nova, a mãe da igreja, rezando juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você pode se sentar e cantar mais uma vez. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. E eu gostaria de começar esse momento já com a palavra de Jeremias. Você não precisa procurar, mas anote, Jeremias 1, capítulo 4 a 8. E essa verdade é uma verdade para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos que eu te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não os deverás temer, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Amém? E eu venho aqui testemunhar a minha vida, mas eu gostaria que de modo muito profético, muito profundo e muito particular, você esquecesse e tirasse do foco a história do Paulinho, mas você olhasse para você. Não pense naquela pessoa que você fala que precisa de conversão, que precisa mudar de vida. Hoje Deus quer falar e quer trazer uma obra nova, uma vida nova em Jesus Cristo a partir de você. Muitas vezes nós nos achamos muito certinhos, sempre olhamos o cisco, né, que está no olho do outro, mas não vemos o travessão que está no nosso. Então hoje, quando eu contar o meu testemunho, a minha história, em cada momento, eu tenho certeza que em alguma parte dessa história, Deus vai falar profundamente e profeticamente com você. Então eu peço que você mergulhe nessa história, porque Deus vai falar com você. E eu começo esse testemunho dizendo o seguinte: muitos de vocês aqui, com certeza, conheceram os pais, conheceram a mãe. A maior parte foi concebido e foi desejado como família. A minha história foi um pouco diferente. Eu comecei com essa palavra aqui porque a palavra de Deus diz que antes que eu fosse gerado no seio da minha mãe, Ele já me conhecia e já tinha me consagrado. Isso é muito verdade para a minha vida. Os meus pais se conheceram de uma maneira muito diferente. Minha mãe com 16 anos, meu pai com 22. Um passeio ocasional em uma praça de uma cidade do interior. Eles se conheceram e ali no mesmo dia que eles se conheceram, eles tiveram uma relação sexual. Naquele mesmo dia. E ela veio ficar grávida. E em função disso, ela com 16 anos se preocupou com a vaidade, com o corpo. E como os pais dela frequentavam a Umbanda, o Candomblé, essas coisas, até o Espiritismo também, como se não bastasse uma, já é ruim, ela participava das três coisas, né? E a primeira ação dela é a ação da geração Big Brother. A geração Big Brother é aquela geração que elimina tudo, se preocupa com o eu, com a vaidade, né? E não foi diferente com ela. Ela tentou fazer o aborto daquela criança
mas fazendo o que eles chamam de garrafada. Um trabalho que eles fazem no centro de Umbanda para matar o feto. E ali, por milagres de Deus, não aconteceu nada. Aquele despacho, aquela garrafada não teve efeito nenhum sobre o poder do que é a vontade de Deus. Ela, não contente com essa primeira ação, ela partiu por os abortíferos naturais, medicinais. E mais uma vez, não conseguiu, não deu certo. Ela viu que não tinha jeito, assumiu a gravidez, procurou o rapaz, anunciou para os pais dela o fato e forçadamente, não por amor, mas por força maior do compromisso da gravidez, eles se casaram. Foi um casamento relâmpago, porque nesse processo todo, antes de eu nascer, eles já eram separados. Eu nasci no dia 1º de maio. Eu gosto de frisar os detalhes, porque é nos detalhes que Deus age. E vai olhando para a sua história a partir disso. 1º de maio é dia de São José Operário. Mês de maio, mês de Maria. Não tinha melhor ocasião para eu ter nascido. Já tinha muitos intercedendo e cuidando de mim. Minha mãe se antecipou à alta no hospital. Antes que alguém fosse buscá-la, ela fugiu do hospital. Eu nasci em São Paulo, capital. E ali aos arredores do hospital, ela encontrou uma lata de lixo. Ela não pensou 2 vezes. A primeira ação dela foi me depositar naquela lata de lixo. E aí eu quero que você tenha certeza que Deus cuida da gente quando nós não podemos fazer nada. Eu era um bebê, era uma criança. E Deus ali mandou um anjo. Uma senhora que passava por uma das ruas viu a cena. Ela foi de encontro, me retirou da lata do lixo, foi até minha mãe, me colocou no colo da minha mãe, mas como se não bastasse, ela foi com a minha mãe até em casa para ter certeza que minha mãe não iria me abandonar. E ali começou o processo da minha história. E eu me recordo que quando eu já tinha consciência, eu digo para vocês o seguinte: quando uma pessoa sofre feridas profundas, mesmo na infância, ela não esquece jamais. Eu me recordo como se fosse hoje. Das vezes que minha mãe tentou me matar asfixiado com falta de ar, das tantas vezes que ela me mordeu, das tantas vezes que ela me espancou. Morávamos somente eu e ela. Algumas vezes meu pai ia nos visitar. O pretexto de me visitar, nessas visitas, mais uma vez minha mãe ficou grávida dele. Nasceu meu irmão Marcelo. Passado um tempo depois, eu tinha mais ou menos 4 anos de idade. Nossa mãe sempre nos deixava trancado em casa, ficava o dia inteiro na rua. E eu me recordo que nós ficávamos olhando por baixo da porta as pessoas que passavam para tentar abrir a porta. Aí, imagina uma criança com 4 anos, eu cheguei para o meu irmão e falei assim: vamos fugir de casa? Eu não sei como eu consegui estourar a porta, peguei na mão do meu irmãozinho e fui embora. Eu me recordo que quando eu cheguei próximo de uma represa, na estrada, uma estrada de terra, vinha vindo um carro, esse carro parou, mais uma vez a providência de Deus. Sabe quem estava saindo dentro desse carro? Meu pai. Por providência de Deus, era um dia que ele estava visitando. Nos acolheu, nos pegou no colo, nos colocou no carro, e nos levou de volta para a casa da minha mãe. E ali eu presenciei uma cena muito triste. Eles discutiram, tiveram algumas agressões. E meu pai dizia para minha mãe o seguinte: a partir de hoje você não fica mais com o Paulinho, porque você não ama ele. Eu não tenho condições de criá-lo, mas aqui ele não fica mais. E a partir daquele momento, eu que já não fui desejado no projeto humano, na dimensão humana falando, eu não fui desejado, não foi planejado. Não tinha uma família constituída, mas parte daquilo que existia já estava sendo destruído. Minha mãe e meu irmão estavam ficando e eu indo com o meu pai. Eu não me recordo quanto tempo eu fiquei com meu pai, mas eu me recordo do último dia que eu fiquei com ele. Que espetáculo, que dia maravilhoso. Meu pai, um homem muito bonito, de olhos verdes, barbudo, ele me levou para uma represa. Ele passou o dia inteirinho comigo ali e brincava comigo. Em meio às brincadeiras, eu olhava para ele e ele estava chorando. Aí eu perguntava para ele: papai, por que você está chorando? Ele: não é nada não, meu filho. Quando foi bem no finalzinho da tarde, falou: vamos que nós temos que fazer um passeio. Aí ele me levou para a casa dele, que era uma casa bem simples, bem pobrezinha.
E aí eu lembro que tinha uma mesinha, uma mesa bem pequena, e tinha uma toalha nessa mesa. Aquela toalha ele pegou todas as minhas roupas, fez uma trouxinha e amarrou ali minhas roupas, me deu banho, colocou a melhor roupa que eu tinha e me levou para um outro local, para um outro bairro. Eu me recordo que quando ele desceu do ônibus, andou alguns metros, chegou numa casa, ele tocou a campainha, saiu um casal. Quando aquele casal chegou no portão, simplesmente ele me arremessou no colo daquele casal e saiu correndo, chorando. E por um outro lado, eu também fiquei chorando muito, porque eu não tive afeição da minha mãe, eu não tive amor, eu não tive afeto com ela, eu não tive proximidade. Mas um dia que eu me lembro que eu passei com aquele homem, marcou profundamente a minha vida. E de repente eu olho para trás e vejo que o meu herói estava me abandonando. Me senti abandonado, largado. Aquela família que me adotou, o homem era irmão do meu pai, logo, né, meus tios. Existia uma diferença. O meu pai verdadeiro, o Paulo, ele era uma pessoa pobre. Essa outra família com quem eu fui morar eram pessoas de situações financeiras muito boas. Só que infelizmente ali também eles viviam no espiritismo, na Umbanda e no Candomblé. Eles frequentavam essas três realidades. E eu cresci em meio a essas coisas. E mais do que rápido, eles foram fazendo com que eu me afastasse do meu pai e das afeições que eu tinha com meu irmão e com minha mãe. Foram falando fatos e eu naturalmente, dizem que criança é uma esponja, ela suga tudo, é verdade. Eu mais do que rápido fui sugando tudo aquilo que eles foram falando do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, e eu peguei ódio absoluto da minha família. Eu não aceitava que falasse da minha família. Para mim, minha família era aquele casal com quem eu morava. Eles não tinham outro filho, eu era o filho único deles. E tinha uma relação meio estranha, porque era filho único, mas a minha mãe adotiva me tratava como menina. Então eu tive realidades diferentes dos meninos da minha idade. Todos os meninos, você hoje homem, senhor, com certeza jogou futebol, jogou bolinha de gude, soltou pipa, brincou, brigou na rua. Eu não tive nada dessas realidades. Minha mãe me deixava em casa o tempo todo. Eu tinha os melhores brinquedos, mas só, nada além disso. Eu não aprendi a soltar pipa, eu não joguei bola, eu nunca briguei na rua, eu nunca brinquei na rua. Quando eu estava no portão conversando com algum coleguinha, eu já levava uma bronca da minha mãe. E os detalhes, minha mãe fazia eu ir de melicinha para a escola. Para quem conhece é mais velho, aí melissa é uma sandália de menina, né? E eu ia de melicinha para a escola. Logo, desculpa a expressão, os meninos achavam que eu era mariquinha. Aí todo dia eu apanhava na escola, todo dia. Como eu não sabia brigar, eu só sabia correr, eu só fugia. Aí eles tomavam meu lanche, todo dia era a mesma história. E aí, ao paralelo a isso, quando meu pai verdadeiro ia me visitar, eu o desprezava, eu odiava em função de tudo aquilo que eu coloquei no meu coração. Aquilo que eu fui assumindo como verdade no meu coração, que não era verdade. Mas que eu aceitei, que eu engoli como verdade. Foram passando-se alguns anos, e os meus pais me motivaram a pôr um processo jurídico contra o meu pai verdadeiro, para que eu mudasse de nome, para que ele perdesse o pátrio poder. Perder o pátrio poder é destituir. É como se aquele cara nunca fosse seu pai. Muda todos os documentos, tudo. Muda até a data de nascimento, muda tudo. E eu entrei com esse processo no fórum. São vários anos, várias audiências. E todas as vezes que eu ficava diante do juiz, do meu pai, da minha mãe, eu falava um monte de mentiras, um monte de barbáries. E, em paralelo também a essa realidade, eu frequentava uma igreja. Embora meu pai e minha mãe frequentavam o espiritismo, a candomblé, a mesa branca, eles queriam que eu fosse para a igreja. É uma coisa muito engraçada. Mas aí você vê o poder de Deus. Eles brigavam, você tem que ir para a missa, você vai ter que fazer a primeira comunhão. Eles não iam. Aí eu falo, vá vendo a sua realidade, vai vendo o que aconteceu com a minha história e olha você como pai que está fazendo com seu filho e você como filho. Então, não perca o foco, né? Vai olhando para a sua história diante daquilo que eu estou falando. E aí eu comecei a frequentar uma paróquia desde pequeno, comecei a fazer a pré-catequese, a catequese. Eu ia para a missa e ia para o centro espírita. Ia para a missa, ia na Umbanda. Ia na missa, ia no Candomblé. Sempre assim. Todo domingo eu estava na igreja. Mas eu era daqueles
como muitos ainda infelizmente pensam, eu acreditava num Jesus Cristo histórico. Um Jesus Cristo que um dia ia julgar se eu ia para o céu ou para o inferno. Então, para mim, tanto faz. Eu ia para a igreja por medo de perder o céu, só isso. Mas eu sentava na igreja para esquentar banco, como muitas pessoas fazem ainda hoje. Eu não tinha consciência e noção de quem era Deus. Foi passando o tempo, eu fiz a primeira comunhão. Aí depois eu fui participar do grupo da perseverança. Aí fui passando o tempo. Chegou a época de eu me crismar, eu me crismei. Comecei a participar de grupo de jovens, fui coordenador de grupo de jovens. Só que toda essa angústia que eu tinha, essa prisão, para vocês terem ideia, eu tinha 13, 14 anos, todos os meninos iam sozinhos para a escola. Minha mãe ia me buscar na porta da escola, na porta da sala de aula, mais precisamente, né? Ia me levar e ia me buscar. Eu era motivo de sarro de todo mundo na escola. As meninas achavam que eu era frutinha, porque eu não conversava com elas. E os meninos achavam também que eu era porque eu não conversava com eles. E ficava nessa realidade. Quando chegou até na terceira série, eu tive uma crise psicológica em função de questão de identidade com meus pais, porque na verdade lá no fundo do coração batia algo sobre o meu pai verdadeiro. Eu pensava, tinha uma saudade dele, mas logo já vinha o ódio, já vinha o rancor. E todas as vezes que eu encontrava com ele, eu maltratava, judiava dele. E era essa relação, desculpa a expressão, de hipocrisia. Os anos foram se passando, os processos foram se avançando. Chegou um ponto do processo que eu falei coisas tão pesadas para o juiz que o meu pai foi preso por causa das minhas calúnias. Já pensou isso? Meu pai foi preso por causa das minhas calúnias. E aí eu fiquei feliz da vida. Fiquei feliz porque faltava pouco para ele perder todos os direitos. O tempo foi passando mais um pouco. E qual que era a minha válvula de escape? Tudo aquilo que eu sofria na minha vida, eu não partilhava com ninguém. Então, quando eu corria para a igreja, eu tinha alguns amigos ali. E aqueles amigos eu buscava outros valores. Então, na adolescência eu busquei o namoro errado, todos os namoros com relação sexual. Só que era um vazio, porque aquilo não me preenchia. Eu achava que eu era carente, mas aquilo não preenchia. Então, minha carência eu não conseguia buscar naquilo. Era as baladas, as danceterias, né? O rock mais pesado, onde nós fazíamos festas, a gente espetávamos vários garfos nas paredes e ficava dando porrada um no outro, jogando um contra a parede para cortar as costas de um de outro, e a gente achava isso muito prazeroso. Mas quando saía dessas festinhas, estavam com dor de cabeça, arriscado, cortado, com feridas, e tudo voltava ao normal, isso não preenchia. Às vezes que eu enchia a cara com tantas bebidas, né? Eu não cheguei a usar nenhum tipo de droga, né? Mas as bebidas alcoólicas, muitas delas eu bebi. Enchia a cara porque era fuga, era a válvula de escape de alguém que não sabia buscar socorro. Esse vazio era um de Deus, mas eu não conhecia Deus plenamente. Eu fui trabalhar numa empresa e lá eu tive a graça de... O responsável do meu departamento era um jovem também. E aí um dia ele me convidou assim, vamos para um cenáculo. Falei, o que é isso daí? Então é um encontro que vai ter lá no Morumbi. Como eu sou um bom São Paulino, conheço bem o Morumbi, falei, opa, deve ser alguma coisa relacionada a jogo. Vou sim. Só que falou, não, é um encontro religioso, mas eu não quero falar muito para você, você vai entender melhor. Aí eu falei, eu vou. Quando eu cheguei naquele encontro, me surpreendi porque estava lotado. Estava lotado o Morumbi, como nenhum jogo de futebol eu tinha visto tão cheio daquele jeito. Então aquilo já mexeu comigo. E um detalhe, estava chovendo muito. Falei, nossa, tem que ter algo muito importante para essas pessoas estarem aqui hoje. E diante daquela chuva eu falei, nossa, esse povo é louco, maluco, vim aqui só para ficar orando no meio dessa chuva, dessa escuridão que está. E aí começaram a cantar uma canção, na época era o Padre Jonas, hoje de Monsenhor. Ele entrou ali cantando aquela música, desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Em meio a essa canção, ele orava, eu digo até profetizava, que o nosso Deus é o Deus do tempo, e que Deus iria providenciar o sol, que aquela chuva ia se cessar e que ia sair o sol. Por uns instantes eu falei, esse padre é maluco. Com uma chuva dessa, escura do jeito que está, vai sair sol. É como se tivesse apertado um botão no céu. Quando o Padre Jonas, na ocasião, tinha falado aquilo, não só parou de chover, mas como clareou e fez aquele sol assim, não teve quem não chorou naquele ginásio, naquele estádio.
porque nós vimos claramente a ação eficaz do sobrenatural de Deus. Ali eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo, porque não tem como alguém parar o tempo, não tem como alguém fazer o sol se mover. Eu sabia que era Deus, e ali eu caí em lágrimas, porque eu senti a presença de Deus. E ali, aquele encontro foi muito eficaz na minha vida, porque a pregação que o meu Senhor conduziu sobre aquele encontro falava das duas realidades que eu vivia: do perdão, de saber perdoar as pessoas. Eu odiava meu pai, eu odiava meu irmão, eu odiava minha família, e por consequência, quando você tem ódio no coração, tudo é motivo para você odiar qualquer um. Então eu tinha um monte de picuinhas com um monte de gente, e aquilo foi um alvo certeiro. E como eu dizia que eu tinha aqueles namoros errados, por consequência disso eu também tinha um vício. Quando eu não conseguia ter relação sexual, então eu era desenfreado no vício da masturbação. Então eu vivia aquela realidade. E naquele encontro o padre pregava justo sobre Sara e Tobit, sobre a renovação do voto, né, da virgindade espiritual. Então aquele encontro foi impactante demais para mim, mudou totalmente o rumo da minha história. Eu saí dali diferente, eu saí daquele encontro totalmente diferente, mexido e me questionando. É engraçado que eu aceitei mais a parte da sexualidade, mais a parte do vício, para tomar posse para a vitória, mas eu saí com aquela incógnita: será que eu devo perdoar o meu pai? O meu pai eu não sei. Então eu tinha o coração meio reservado ainda com relação ao meu pai. E saindo do encontro eu tomei algumas decisões. Eu sabia que eu não podia mais namorar, que eu não tinha condições para namorar, porque eu não estava preparado para namorar. Então eu fui rompendo os relacionamentos que eu tinha, os vínculos, as intimidades que eu tinha, que não eram tão católicas assim. As atitudes que eu tinha, eu fui me revendo. O detalhe, que nesse tempo todo eu já era coordenador de grupo de jovens. Desculpa a expressão, você imagina que porcaria de coordenador tinha dentro da igreja, né? Um coordenador que tinha o vício da masturbação, que transava com qualquer um, que bebia, que ia para... Aí a palavra de Deus diz que Deus pega dos mais limitados e muda a vida, e Deus foi fazendo isso. E aí eu comecei a frequentar uma paróquia próxima da minha, que era da Renovação Carismática, e fui me abastecendo. E Deus foi me mostrando valores. Só que quando eu cheguei em casa, as coisas começaram a mudar. Porque meus pais começaram a se estranhar comigo, porque eles não queriam mais que eu fosse para a igreja, porque aquela igreja estava incomodando eles, que eu estava com algo diferente que incomodava dentro de casa. Lógico, porque eu renunciei ao espiritismo, onde eu cheguei a fazer cirurgias espíritas, eu renunciei a todas aquelas seitas onde eu participei. E quando eu falo aqui, eu digo que eu vivi o evangelho na prática. Muitas vezes nós somos São Tomé. Uma pessoa está pregando e fala assim: ele está pregando isso, mas quem diz isso? Eu posso dizer com toda a propriedade: eu vivi dentro do espiritismo, eu vivi dentro da Umbanda, eu vivi dentro do Candomblé, eu vivi dentro do rock de maneira mais pesada, eu vivi dentro de um namoro errado. Você está falando com alguém que viveu na prática aquilo que Jesus pede no evangelho. Então não é filosofia, não é historinha, é verdade. Verdade que Deus está trazendo para você hoje, para você rever os seus conceitos, a sua história de vida. E dentre aqueles valores eu comecei a, não porque eu tenho capacidade, mas Deus capacita os escolhidos, e Deus me deu a moção da pregação da palavra. E eu comecei a pregar por um novo grupo de jovens, e Deus começou a fazer muito naquele grupo. Deus começou a fazer, não o Paulo, mas Deus começou a fazer muito. E os milagres foram acontecendo. Um ano depois daquele encontro que eu tive com Deus, eu tive a graça de conhecer uma pessoa muito especial. O nome dela já diz tudo: Maria do Céu. O nome faz jus à pessoa. Eu tinha já de praticamente 20 anos de idade, e ela tinha 13, 7 anos de diferença. Mas era uma pessoa diferente. Eu conheci numa quermesse na igreja num ano. Aí no outro ano, quando fui coordenar o grupo de jovens, por alegria minha, ela estava naquele grupo que eu ia coordenar, preparar para o Crisma. Só que sim, ela era diferente de todas as outras pessoas que tinham conhecido. Bem mais nova, mas tinha um quê especial. Um jeito puro, natural, dócil, que cativava. Eu não sei explicar, mas mexeu. Paralelo a essa situação, que eu tive esse encontro pessoal com Deus, a história com os meus pais, saiu o documento jurídico que eu tinha ganhado, o pátrio poder da mudança de nome. Então eu, que até então tinha o nome de Paulo José de Moraes, mudou para Luiz Paulo de Moraes. E constava nos documentos não mais o nome dos meus pais genéticos, mas sim daqueles meus pais adotivos. No dia daquela notícia eu fiquei muito feliz,
Mesmo naquele processo de conversão, eu tinha meus vacilos ainda. Eu fiquei feliz, glorifiquei a Deus por aquela mudança e como hipócrita eu falei, Senhor, agora só falta esse desgraçado morrer. Só falta isso para ficar completa a minha alegria. Enquanto isso, no outro lado da cidade, aquele pai que tinha um encontro pessoal com Deus, que mudou o foco da sua vida, passou sua vida buscando resgatar esse seu filho, sentado numa praça, lendo aquela carta, ele leu a mesma carta. Ao terminar as entrelinhas que dizia que ele tinha culpado o poder pelo filho, no mesmo instante ele teve um ataque cardíaco. Os amigos que estavam por perto dele, o socorreram e levaram para o hospital. A notícia que chegou até mim foi, Paulinho, o seu pai está quase morrendo, ele está internado, ele está na última, vai visitá-lo. Eu falei, eu não vou, nem no enterro desse desgraçado eu vou. Eu, como hipócrita, falei assim. Só que, como dizia o padre Léo, Deus não escuta a oração dos tolos, ele tapa os ouvidos. Que bom que Deus não escutou a minha oração. Ele sabia que eu era ignorante no que eu falava. Meu pai ficou muito tempo na UTI, colocou 3 pontes safenas, ficou um bom tempo ainda no hospital para se recuperar e saiu do hospital. Nesse tempo, eu pregando no grupo de jovens, e os milagres acontecendo e tudo realidade com seitas, jovens que estavam entrando em seitas e que a partir daquele momento estavam renunciando, namoros errados, relacionamento entre pais e filhos, jovens que estavam fora de casa há um bom tempo e voltaram através daquele encontro falar com os pais. E nesse tempo também eu comecei a namorar com a Maria do Céu. Eu me recordo que após uma pregação, essa Maria do Céu chegou para mim e falou assim, Paulo, você entra em contradição com o que você prega. Você prega uma coisa, mas você não vive verdadeiramente isso. Eu falei, precisamente do que você está falando? Ela falou, você sabe do que eu estou falando. Estou falando do teu pai verdadeiro, aquele que Deus constituiu como teu pai. Independente dos defeitos, das limitações dele, ele é teu pai. E aquela mulher, independente da limitação dela, o que ela fez, ela é tua mãe. Pela primeira vez na vida, uma pessoa fez eu abrir os olhos para essa realidade. Eu nunca tinha enxergado essa realidade. E aí eu comecei a abrir meu coração para isso. E também para a realidade do meu irmão. E fui ruminando isso no meu coração. Eu fui pedindo para Deus. Deus, me mostra porque eu sozinho não consigo. Eu tenho mágoas, eu tenho ressentimentos. Eu não aceito eles. E fui trabalhando isso no meu coração. Passado uns 15, 20 dias mais ou menos daquele encontro. Eu estava no mesmo encontro. E meio ao encontro a Maria do Céu falou assim, Paulo, tem uma pessoa que está lá fora, ela gostaria muito de falar com você. Para mim uma pessoa é uma pessoa, então ninguém especial. Então pensei, vou fazer o encontro normal, quando terminar o encontro, se a pessoa me espera, eu estou lá. Ao término do encontro, para minha surpresa, quando eu abri a porta da sala ali do grupo de jovens, lá no pátio da igreja, estava aquele rapaz alto, bonito, todo sorridente. Aquele rapaz era meu irmão. Tantas outras vezes eu encontrei com ele na rua, eu baixava a cabeça e eu desviava o caminho. Eu não falava com ele de jeito nenhum. Eu não aceitava como meu irmão. Quando eu estava de bom humor, eu falava que ele era meu primo. Mas nos outros dias eu falava que eu nem o conhecia. Para minha surpresa, aquele rapaz que não era da igreja, mas que tinha um coração apaixonado e desejoso de ter família e de ser família. Primeira vez na vida, com 20 para 21 anos eu tinha. Ele era 2 anos mais novo do que eu. A primeira vez que eu sorri para ele, ele não hesitou. De onde ele estava, ele saiu correndo ao meu encontro, me pegou no colo, me girou e me deu um beijo no rosto. Aquilo fez me estremecer profundamente. Pela primeira vez na vida, eu senti desejo de ter uma família. Até então eu não tinha vontade de casar, eu não pensava em filhos, eu só queria ter uma namorada para mim me sentir preenchido. Eu era egoísta, carente de mim mesmo, eu nunca enxergava os outros. Na verdade, eu queria cobrir as minhas carências. E a partir daquele beijo do rosto que eu recebi do meu irmão, eu entendi a importância de uma família. E ali nós choramos junto, ele começou a contar um pouco da história dele, eu um pouco da minha. E para minha surpresa, ele tirou da carteira dele com toda alegria uma foto minha, que eu não sei como que ele conseguiu, e mostrava assim, Paulinho, eu mostro para todo mundo com alegria que você é meu irmão.
Literalmente com um rosa ele me deu tapa no rosto, porque de maneira generosa ele mostrou o quanto que ele me amava e eu quanto que eu o negava, mesmo assim ele não me negou. E ali ele dizia o seguinte, que o maior sonho dele, ele falou assim, eu tenho um sonho, e eu já pedi isso para Deus, Paulinho, que quando você voltasse a falar comigo, quando você voltasse a falar com o Pai e morar com o Pai, eu poderia morrer tranquilo. Aí eu voltei para ele e falei assim, Marcelo, eu posso até voltar a falar com o Paulo, porque eu não conseguia chamar ele de pai. Eu posso até voltar a falar com o Paulo, mas morar com ele não. E foi passando-se o tempo, e a Maria do Céu ali, que preparou tudo esse encontro, né? Agora ela tinha um álibi maior, ele tinha o Marcelo. Então ela e o Marcelo foram trabalhando sem eu perceber. A partir daquele dia, todos os dias era sagrado. Eu tinha uma escola de informática, eu dava aula ali, estava dando aula, meu irmão saía do trabalho, passava ali na minha escola, esperava eu terminar a aula, só para me dar aquele beijo no rosto, me dar uma balinha, e saía todo sorridente. Todos os dias era assim, todos os dias. Fora os dias que ele esperava mais e saía comigo abraçado pela rua, me carregava no colo, não tinha vergonha do irmão, de jeito nenhum. Para mim ele era homem de verdade, um grande homem de Deus. Foi se passando o tempo, só que aí começou a entrar as tribulações na minha vida, e isso que eu quero que você entenda, porque quando você começa a servir a Deus, o inimigo não fica contente, principalmente quando você tem uma vida totalmente torta. Ele vai fazer de tudo para me provar que não vale a pena, que aquele caminho não vale a pena. Quando os meus pais adotivos ficaram sabendo que eu voltei a falar com meu irmão, só de falar com meu irmão, eles me convidaram a ir embora daquela casa, literalmente eles me despejaram daquela casa. Eu que era o riquinho, que era o burguesinho, tinha o meu quarto, a minha sala, a minha TV, o meu tudo, que era vaidoso, o egoísta. Entrei em pânico, porque falei, nossa, essas pessoas passaram tantos anos lutando para me passar para o nome deles. Agora que mudou de nome, eles me despejam só porque eu volto a falar com uma pessoa que é meu irmão de sangue, que eu não posso negar, que é minha família de verdade. Falei, quem que está certo, Deus ou eles? E ali, por providência de Deus, eu fui acolhido na casa de uma família simples, bem pobrezinha. E ali também foi o trabalhar de Deus na minha vida. Eu era um cara muito metido, muito chato, muito enjoadinho, só andava na etiqueta, só nas coisas de marca. Só comia massa, um bom paulistano com espírito italiano, massa, ravioli, e aí vai. Eu não comia qualquer tipo de comida, eu era muito enjoado. E eu fui morar na casa de uma família de nordestinos, onde a comida era o baião de dois, que para mim no começo foi sofrimento, né? Eram comidas diferentes, eram realidades diferentes, eram culturas diferentes, mas ali foi o trabalhar de Deus na minha vida. Aí lá eu fui dormir num quarto nos fundos da casa, onde a porta se fechava com botijão de gás. O chão era rústico, a telha era de eternite, quando chovia molhava tudo lá dentro dos colchões. Mas eu vi uma diferença naquela família. Era uma família de 5 filhos, o casal, e eles eram felizes. Mesmo naquela simplicidade, eles eram felizes. Eu morei com uma família rica, que pela teoria teria que ter uma estrutura familiar, que não tinha. E me surpreendeu quando eu cheguei naquela família, e a mãe da família falou, hoje nós vamos ter uma reunião familiar. Eu me senti importante quando ela falou, hoje nós vamos ter uma reunião familiar, porque eu nunca tinha participado daquilo. Ela falou, e o senhor, Paulo, vai participar também. Eu falei, opa, vou levar uns puxão de orelha também. E era prazeroso aquilo, eu via o amor daquela mãe por aqueles filhos e me colocando como um filho adotivo ali também, com o mesmo amor, com a mesma dimensão, com as mesmas liberdades, mas também com as mesmas responsabilidades. E ali eu fui sendo formado por aquela família, com a dor de quem foi abandonado por uma outra família de novo, mas que foi acolhido por outra. E vivendo minha realidade, minha espiritualidade com Deus. Passados uns dias depois disso, eu estava em uma missa, e após o momento da comunhão, naquele momento que você está em paz, profunda com Jesus, em paz, mais uma vez, a bendita Maria do Céu me chega e diz assim, prepara teu coração que teu Pai está lá na porta da igreja esperando por você. Meu coração parece que ia sair pela boca. Porque assim, eu já estava me preparando para falar com ele, mas não aquele dia.
E naquele dia eu não sabia o que eu ia falar. E parecia uma eternidade no momento da bênção final para me sair daquela igreja. Parece que não passava mais, eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser aquele momento com meu pai. Por quê? Essa paróquia que eu comecei a participar, tinha missa ao sábado e ao domingo. Eu comecei a frequentar a missa aos sábados. Quando eu descobri que meu pai ia na missa de sábado, eu mudei para o domingo. Meu pai me amava tanto que ele ia na missa de sábado e ele ia na missa de domingo só para me ver. Quando eu saía da igreja, que eu olhava para ele na praça, eu desviava o caminho e ia embora. Foram assim vários anos. E naquele momento, me veio em mente essa realidade. Aí quando o padre deu a bênção, saí da igreja, abriu as portas, parecia até uma cena de casamento. A igreja fica no alto da cidade, no topo, e tem a praça. Aí eu olhava para aquele homem, mesmo homem barbudo, de olhos verdes, mas com o rosto já sofrido por aquele filho incrédulo, hipócrita. E eu, não sabendo o que falar, ia andando em direção a ele, e vendo aquele homem com as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Simplesmente quando eu cheguei perto daquele homem, eu não tive palavras. Aos 23 anos de idade, foi quando eu fui ter o abraço de um pai. E ali eu chorava como uma criança, porque aquele pai, e ali eu não conhecia direito a passagem do filho pródigo, eu vivia a passagem do filho pródigo na minha vida, porque meu pai me acolheu e ele dizia o seguinte: filho, Deus é justo, eu sabia que um dia ele ia te mostrar a verdade. E não tinha melhor lugar para a gente se reconciliar se não fosse aqui em frente a essa igreja. E ali eu tive a graça de conhecer um outro irmão meu, o Elias. E como a própria passagem do filho pródigo, naquele encontro, encontrei o meu irmão, o Elias, o meu pai Paulo, estava ali a Maria do Céu. E meu pai nos convidou para que nós pudéssemos comemorar aquele momento numa pizzaria. E nós fomos para uma pizzaria e ficamos até altas horas conversando, dando gargalhada, sorrindo, se emocionando. Foi um momento maravilhoso com meu pai. E aquilo foi preenchendo meu coração. E eu voltei para a minha vida normal, meu trabalho, minhas realidades, morando com aquela família ainda. Meu pai foi visitar aquela família e minha surpresa foi a seguinte: meu pai chegou para aquela família e falou assim: ó, vocês verdadeiramente são a família que meu filho precisava. Muito obrigado por esse tempo que vocês acolheram nele. O que eu não pude fazer, o que meu irmão não pôde fazer, vocês estão fazendo. Muito obrigado porque vocês estão fazendo isso. Aquilo me quebrou, aquilo foi formação para mim. Que homem, mas que homem de Deus, que teve a dignidade de conhecer a importância das pessoas na vida dele. Eu sou fã daquele cara até hoje. Meu pai assim me arrebentou profundamente. Como eu aprendi com aquele homem. E passado algum tempo daquele processo, também todos os dias, meu pai muito orgulhoso, funcionário público, todos os dias levava um monte de pessoas que trabalhavam com ele, todo orgulhoso na escola: ó, esse é meu filho, Paulinho. Todos os dias, com muita alegria, ele levava cada dia mais pessoas para me conhecer. Era ele e o Marcelo. Eu estava muito contente. Aí quando foi dia 14 de maio de 95, dia das mães na ocasião, eu convidei meu irmão para ir para a missa com a gente. Eu participava de duas missas, uma na paróquia que eu coordenava o grupo de jovens e na outra na paróquia do Padre Alberto Gambarini, em Itapecerica da Serra, à noite. E aí de manhã a gente apresentou um teatro na primeira paróquia e meu irmão não tinha aparecido. Falei, normal, vou encontrar com ele à noite. Quando eu fui para a missa, eu estava com uma alegria acima do normal. Naturalmente não deveria de ser, porque dia das mães, não estava com minha mãe adotiva, não estava com minha mãe verdadeira, não estava em família. Mas eu estava muito alegre, porque o que me preenchia era maior do que tudo isso, era Deus. Mas assim, eu mesmo estava desconhecendo a proporção daquela alegria. E aí o louvor ali no momento da missa muito forte. Ao término da missa, ao sair da igreja, nós vimos um tumulto na praça, escutamos uma confusão, escutei tiros. Eu estava com 40 jovens do nosso grupo de jovens e falei assim, ó, vamos embora para casa, né? Vamos deixar a confusão de lado, nós saímos da missa, vamos direto para casa. Pegamos um ônibus. Eu estava cheguei na casa dos pais da Maria. Aí eu fui para o quarto do irmão da Maria. Naquela ocasião eu gostava de assistir filmes de aventura. Eu estava assistindo um filme que era violento.
Só que essas cenas não me abalavam. Só que naquele momento eu vi um rapaz levando um tiro na testa. Quando eu vi aquela cena, aquela imagem congelou para mim e começou a me dar uma angústia profunda. Eu vivi algo ali que eu não consigo expressar, mas eu sabia que não era normal aquilo que eu estava vivendo, que era algo sobrenatural. Em meio àquela imagem, tocou a campainha, aí me chamaram, falavam, tem um senhor lá no portão te chamando, ele está chorando muito. Quando eu cheguei até o portão, esse senhor que chorava era o meu pai. E a notícia que ele nos trazia era a seguinte: Paulinho, acabaram de matar o nosso Marcelo. Ele acabou de morrer lá na praça com um tiro na testa. Ele foi assassinado. Falei, pai, não é verdade. Ele falou assim, filho, é verdade. Naquele momento eu entrei em estado de choque, nem me deixaram ir até o necrotério onde ele estava, que como ele foi assassinado, eles tinham que fazer biópsia. Então não me deixaram ir até lá. Aí no dia seguinte, quando eu fui para casa do meu pai, aí eu olhei para aquele caixão, olhei para aquela pessoa que passou a vida toda lutando para resgatar o valor de uma família, se humilhou para resgatar o amor de um irmão. No primeiro momento que ele me encontrou, ele não hesitou em me dar um beijo no rosto e me falar o quanto que me amava. E eu, como hipócrita, eu sabia no meu coração, fechado e tolo, que eu o amava. Mas eu nunca cheguei declaradamente para o Marcelo e falei assim, Marcelo, eu te amo. Eu quero te pedir desculpa por tudo que eu te fiz. Não deu tempo, ele já estava no caixão. Não dava mais tempo. Você não imagina como foi doloroso para mim aquilo. Eu sabia que eu amava o Marcelo, mas o Marcelo sabia que eu o amava? E ali eu me coloquei no coração do meu pai. Um homem que passou a vida toda lutando por um filho. Quando ele consegue aquele filho, aquele que está do lado dele vai-se embora. E eu olhava aquele homem que esmurrava aquele caixão, que soluçava, com pão de safena. Falei, meu Deus, me dê força, porque eu preciso ir além disso, Senhor. Eu preciso ter força para dar força para o meu pai. Em meio a essa realidade, eu questiono você. Qual é a pessoa que você saiu de casa sem falar com ela, aborrecida com ela, mal resolvida com ela? Talvez não dê tempo de você chegar em casa e encontrar essa pessoa lá. Então já vá anotando no seu caderno, na sua anotação, as pessoas que Deus está colocando no coração que você precisa urgente. Talvez nem chegar em casa, talvez ligar, mandar um e-mail, mandar um SMS, enfim. Pessoas que você precisa pedir perdão, que você precisa reconciliar verdadeiramente. E ali naquele velório, os meus melhores amigos são aqueles que Deus colocou lá. Se transformaram na minha família espiritual, aquele grupo de jovens. E pessoas que Deus foram colocando na minha vida foram as pessoas que foram meu motor propulsor. Tudo era Deus, mas precisavam pessoas ali para me dar direção. E foram as pessoas que me deram forças diante daquela situação para me estar junto firme com meu pai. 14 de maio, dia das mães. Meu irmão foi enterrado um dia depois. Passado esse tempo, com graça de Deus eu consegui superar. Eu não fiquei com remorso, porque eu sei o quanto que nós vivemos bem, eu e o Marcelo. Vivemos muito bem. O que faltou foi essa declaração: eu te amo, me desculpa. E aí, voltando para a vida, eu tinha um desejo muito enorme de morar com meu pai. Só que eu não me sentia digno por tudo que eu fiz para ele. Mas o desejo brotava no meu coração constantemente. E todos os domingos, quando eu ia para a missa de Itapecerica, saía da missa, eu ia na casa do meu pai, encontrava com ele. E aí, um belo dia, ele falou assim: eu quero que no próximo domingo você venha aqui almoçar com a gente. Você e a Maria vêm em casa almoçar. E eu fui. Para minha surpresa, quando eu cheguei na casa dele, ele falou assim: ó, vai lá naquele guarda-roupa. Tem um pacotinho lá. Pega ele. Peguei o pacote. Cheio de bolor o pacote. Ele falou: abre e tira o que tem aí dentro. Para minha surpresa, dentro daquela sacolinha, tinha a minha primeira chupetinha, o meu primeiro sapatinho branco, que não era mais branco, que estava tudo desbotado. Nem precisava ele falar mais nada. Ali eu entendi o quanto que aquele homem me amava,
e quanto que esperava e acreditava na minha volta. Quantos estão acreditando e esperando a sua volta? Ou eu digo você, seja fiel, acredite, pode demorar o tempo que for e Deus traz de volta. E ali aquele homem mais uma vez me emocionou com aquela atitude. Nós almoçamos juntos e veio o convite dele: filho, você quer vir morar com o pai? Falei: pai, eu não sou digno de morar com você, eu te maltratei, te desprezei, fiz muito mal, acho que eu não mereço morar com você. Filho, o pai sabe que você me ama, não é verdade? Mais uma vez eu me omiti, em vez de falar: pai, é verdade, eu te amo, quero te pedir perdão por tudo que eu fiz, simplesmente eu falei: vem morar com o pai, filho. Eu não esperei a segunda vez, corri lá na casa onde eu estava, peguei as coisinhas que eu tinha lá, agradeci aquele tempo que eu vivi ali, corri de volta para a casa do meu pai. Para minha surpresa, aquele homem simples, pobre, estava me esperando no portão. Sabe com o quê? 2 bicicletas novinhas, uma para mim e uma para ele. Ele fala: filho, eu comprei essas bicicletas para que nós pudéssemos curtir aquele tempo que nós não vivemos na infância. Então eu quero viver com você esse momento agora. Como eu tenho problema no coração, eu preciso caminhar. Então é uma boa oportunidade para a gente nos conhecer melhor. Eu chegava às vezes meia-noite do meu trabalho, 1h da manhã, muitas vezes estava garoando, chuviscando. Aquele homem estava todos os dias sorridente no portão, às vezes com boina na cabeça, com jaqueta, mas me esperando, com as 2 bicicletas. E todas as noites, eu posso dizer para vocês que nós nos enamorávamos. Eu conhecia profundamente a história do meu pai e meu pai conhecia profundamente a minha história. História de alegria, de dor, de felicidade, de derrota, de vitória. Eu tive 6 meses maravilhosos com esse homem. Eu tive uma escola de formação. E todos os dias quando eu chegava em casa, eu tinha momentos especiais com meu pai. Nós dormíamos no mesmo quarto, ele numa cama de casal, numa cama de solteiro. Eu chegava ali, benção, pai, ele: Deus te abençoe, meu filho, e eu dormia tranquilo. E situações até particulares, como eu fazia, eu gostava muito de picadinhas de bife com cebola, e ele não podia comer. Falei: pai, você vai comer? Não, eu não gosto disso. Aí eu fazia, jantava e ia dormir. Aí ele acordava e ia de pé em pé na cozinha, no outro dia quando eu chegava não tinha mais nada na panela. Isso é para dizer para você que a gente tem que aproveitar os momentos belos da nossa vida. Os pequenos detalhes fazem e marcam profundamente na nossa vida. No primeiro momento ele não dava o braço a torcer, mas ele ia lá e comia. E nós passávamos vários dias assim. Chegou dia 2 de novembro do mesmo ano que meu irmão faleceu. Ele convidou a mim e a Maria para ir ali no cemitério para colocar flores e para dar um cuidado especial no túmulo do meu irmão. Nós fomos até lá, após a celebração, e ele falava assim, diante daquele túmulo, ele falou: você vai prometer algo para o pai? Eu falei: diga, pai. Ele falou assim: seu pai é simples, você teve uma boa formação, morou com família rica, tem uma boa cultura. Seu pai é muito simples, Paulinho. Eu quero que quando eu morrer você me enterre na terra, num lugar simples, nada de frescura, nada de luxo. Eu falei: pai, eu não vou te prometer isso, chega de morte na nossa família, chega, eu não vou te prometer nada disso. Aí nós arrumamos tudo ali, fomos para a casa dele. Ao final da tarde, era um feriado prolongado, eu falei: pai, eu vou lá para a casa da Maria, aí no domingo à noite eu volto, tudo bem? Tá bom, filho. Só que algo falava no meu coração: fica com teu pai, você tem pouco tempo com ele. E aí eu entrei numa crise de choro profunda. Maria: por que você está chorando, Paulo? Eu falei assim: Maria, eu senti uma sensação que não é legal, eu senti Deus falando que meu pai tem pouco tempo. Maria, no próximo feriado eu não vou mais ficar lá, eu vou ficar sempre com meu pai, porque eu não sei quantos dias eu tenho a oportunidade de viver com ele. Tá bom, Paulo, mas é coisa da sua cabeça. Eu falei: eu tenho certeza que não é. Fomos para casa, passei o final de semana lá, voltei. Passando-se a semana, uma semana depois, eu cheguei à noite em casa e pela primeira vez meu pai não estava me esperando. Aquele dia estava tudo diferente. Aí eu fui deitar e ele já estava deitado. E eu simplesmente: benção, pai, Deus te abençoe. Por volta das 5 horas da manhã, eu acordei com meu pai roncando muito. E aí eu estava com sono, voltei para o lado e continuei a dormir. E o ronco dele ficou mais forte, e aquilo me incomodou. Aí eu falei: pai, acorda, você está roncando. E ele nada de acordar.
Aí eu fui até a sala, acendi a luz da sala, voltei pro quarto, ele estava de costas para mim, comecei a chacoalhar ele e nada. E aí chacoalhando o pai, sabendo o que estava acontecendo, mas não queria acreditar que era verdade. Quando eu olhei, quando ele virou para o meu lado, ele já estava roxo, gelado, e eu ali sozinho naquela casa, só eu e ele, eu falava: pai, por favor, pai, não me deixa sozinho, eu preciso de você, pai, acorda, por favor, para de brincar comigo, pai. Aí chamei um vizinho, colocamos ele no carro, muito pesado, roxo, gelado, mas eu ali acreditando. Levamos para o pronto-socorro. Quando chegou ali no pronto-socorro, a enfermeira falou assim: ele só está com a pressão alterada, ele está bem, daqui a pouco ele volta ao normal. E ali eu peguei a mão daquele homem e comecei a fazer declarações de amor para ele. Pai, você não sabe o susto que você me deu. Quando você acordar, eu quero dizer o quanto você é importante para mim, o quanto você marcou na minha história, pai. E ali eu comecei a conversar ali naquele meio, aquele tumulto, tanta gente, eu ali, só eu e ele. Parecíamos que estavam só eu e ele ali. De repente chegou um médico e falou assim: já era, ele está morto há muito tempo. Era exatamente 6 meses da morte do meu irmão. Meu irmão morreu dia 14 de maio. Meu pai morreu dia 14 de novembro, nos meus braços, às 5 horas da manhã. E ali eu falei: Senhor Jesus, eu não vou conseguir, me ajuda porque eu não tenho força. E todo aquele processo de eu não sabia como fazer nada, porque eu estava sozinho com ele, como correr atrás das coisas do enterro, do velório, do caixão. E Deus foi suscitando os amigos da igreja, aqueles verdadeiros, aqueles que foram os anjos na minha vida. E eu me lembro que o momento mais difícil foi ali no velório do meu pai. E quando eu não estava quase aguentando, eu tenho um amigo que foi um amigo muito especial entre todos, o Alberto. É um amigo importante para mim até hoje, é como um anjo na minha vida. Quando eu estava ali fraquejando, ele olhava para mim como um anjo, como aguenta firme. E aquilo me dava motivação para mim. No meio de tantas aquelas pessoas, as pessoas me acharam até louco, mas eu falei: gente, eu quero convidar vocês agora. Tinha muitas pessoas no velório do meu pai era uma pessoa muito querida. E ali eu conheci mais da história dele, porque cada pessoa que passava em frente ao caixão falava o seguinte, chorava e falava assim: o Paulo era meu pai também. Quantas vezes eu estava passando fome, ele levou alimento para mim, por quantos meses ele sustentou minha família, por quantas vezes ele pagou minha passagem. E ali eu fui vendo a história de um homem que tinha uma riqueza, que era um homem do silêncio, mas que agia no silêncio. E quantas pessoas que passaram ali pelo caixão do meu pai e choravam muito e contavam a sua história de intimidade com meu pai. E eu falei assim: eu não posso fazer uma outra coisa nesse momento, a não fazer um grande louvor a Deus. Vocês podem estar achando estranho isso, mas eu quero fazer um louvor aqui, porque eu quero entregar esse homem a Deus. Eu quero agradecer o tempo que ele ficou na terra com a gente. E ali, de maneira muito ousada, eu comecei a fazer um louvor. Aquilo foi cura para mim, aquilo foi libertação, porque foi graças de Deus. Nós fizemos um grande louvor e ali Deus me deu a força para mim continuar depois daquilo. Aí eu fui morar naquela casa sozinho, com saudades, porque como diz a música do diácono Nelsinho, só se tem saudades do que é bom. Então, quando eu chorei aqui, chorei de saudade. Se vocês me verem mais vezes chorando diante desse momento, é pelo poder de Deus, a profecia de Deus. Enquanto eu não tinha condições de agir por mim mesmo, Deus cuidou de mim, não permitindo que minha mãe me abortasse. O humano ia acontecer, o natural, mas o sobrenatural de Deus, a eficácia de Deus entrou. Eu sou uma pessoa normal, hoje eu tenho 37, vou fazer 37 anos, não tenho nenhuma deficiência mental, não tenho nenhuma deficiência física. Geralmente uma criança que ela é cometida a aborto, ela nasce com deficiências mentais ou qualquer outro tipo. Eu posso dizer que eu sou um grande milagre de Deus com toda a propriedade. E eu vim aqui testemunhar isso para você, que milagre acontece nos tempos de hoje. Milagre existe nos tempos de hoje. E não acontece só na minha vida, mas acontece na vida daquele que acredita em Deus. Não adiantaria de nada o Monsenhor Jonas hoje, o Padre Jonas, o Padre Alberto e tantos padres e tantas pessoas que passaram na minha vida, que foram profetas na minha vida. Não adianta você ter um profeta na sua vida, assim como Jesus foi o próprio profeta do jovem rico, mas depende da decisão da pessoa. Ele não pôde fazer aquilo que o jovem rico não quis. Ele falou: vem e siga-me, largue todas as suas riquezas. Ele não teve coragem, Jesus não pôde obrigá-lo. Assim é com você. Qual é a sua riqueza hoje?
A riqueza que incomoda, a riqueza que atrapalha, é a pendência com seu familiar? É um namoro errado? É uma válvula de escape porque você não tem coragem de bater de frente com a sua história? Deus está te convidando hoje, através desse momento da história do Paulinho. O Paulinho tem que sair de evidência, tem que entrar a sua história, a sua pessoa, o seu nome. O que Deus quer falar com você hoje não é por acaso. Você que está nos escutando pelo sistema cancionável de comunicação, Deus está te alcançando de maneira muito particular hoje. Ele quis te visitar, Ele escolheu esse tempo de carnaval para isso, vida nova. Eu tive uma vida nova depois dos 18 anos, estou caminhando para isso. Após a morte do meu pai, foi Deus que me deu a graça. Deus foi trilhando ali junto comigo. E eu digo o seguinte, a palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos virá em acréscimo. E eu declaro e testemunho também isso na minha vida, que as coisas comigo aconteceram depois. Ele me restaurou minha família. Olha o milagre de Deus, não é coincidência. Ele deu a graça. Ele tinha um plano dele para com meu irmão e tinha um plano para o meu pai. Apenas ele permitiu o tempo para que nós nos reconciliássemos. 14 de maio, 14 de novembro, exatamente 6 meses. Era o tempo que Deus tinha dado para mim me reconciliar com eles. Foi um presente de Deus para mim. Eu não vejo nunca a minha história como uma derrota, mas vejo como um grande presente de Deus. E ali aquela Maria do céu, que não podia ser diferente, namorando. 1 ano e meio depois do falecimento do meu pai, ao completar 25 anos de idade, 1º de maio de 97, eu fiz 25 anos. 2 dias depois, 3 de maio, eu estava me casando com aquela pessoa. A pessoa que Deus colocou para mudar o rumo da minha história. A pessoa que Deus colocou para falar assim: Anta, acorda, abre seus olhos, já que não consigo falar com você, vou colocar os meus profetas no seu caminho. E aquela realmente foi uma grande profetisa na minha vida, porque foi a pessoa que me ensinou a reconciliar-se com os meus familiares e com as outras pessoas. Foi a pessoa que me levou para um caminho de namoro santo. Todos os meus namoros eram errados. Eu namorei 4 anos com a Maria. Ela teve a graça de se casar virgem. Eu não vou dizer que em meio a esse namoro, eu não tive meus momentos de queda, de tentar, de querer, porque eu era limitado, eu estava num processo. Mas pela graça da intercessão e da força dessa mulher, que tem essa força no nome, ela conseguiu me fazer vencer e vencemos juntos. E o bonito da nossa história, que um completa o outro, porque quando eu conheci a Maria, a mãe dela é gêmeas. Então a mãe dela hoje é evangélica, mas quando nós conhecemos não era. E a tia dela é espírita, ela é mãe de santo. Então a Maria do Céu frequentava o espiritismo, mas eu não tinha noção das coisas. Eu lembro que na primeira pregação no grupo de jovens, em uma conversa particular que eu tive com ela, ela falou dessas realidades. E a primeira vez que eu falei para ela que aquilo não era vontade de Deus, e mostrei lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 18, o que Deus fala sobre o espiritismo e sobre todas essas coisas, ela, muito dócil à vontade de Deus, acolheu tudo aquilo no coração e mais do que rápido renunciou e já buscou cura, já buscou atendimento espiritual, já buscou renúncia, já buscou orar, buscou a confissão. Então nós fomos complemento um para o outro. Eu fui salvação para Maria e sou até hoje, e ela foi salvação para mim, até que Deus permita, até que a morte nos separe. Naquele dia do casamento, ao mesmo tempo que era o dia mais alegre da minha vida, era um dia de tristeza, porque eu desejava estar ali no altar, o meu pai, o meu irmão, ou até meus pais adotivos, mas não tinha ninguém. Eu olhava para o lado do altar, os pais da Maria, a família da Maria, mas graças a Deus a igreja estava cheio da família que Deus tinha me dado, daquele grupo de jovens, daquelas pessoas que Deus colocou na minha vida. Voltando um pouco no passado, no começo do meu namoro com a Maria, uma jovem profecia falou que um dia eu iria me casar com a Maria do Céu e teria um filho chamado Isaac. Isso 4 anos antes. Me casei com ela, os nossos planos eram: Maria, você termina o seu curso técnico, faz faculdade e depois nós vamos pensar nos filhos. Esse era o plano do Paulinho, mas não era o plano de Deus. 5 meses de casada, Maria ficou grávida. Uma gravidez muito complicada, tumultuada, com risco de morte. E na ultrassonografia dava que era menina. Só que a palavra diz que o profeta é aquele que acredita naquilo que profetiza. Eu colhi aquela profecia na minha vida.
Deus profetizou que eu iria me casar com a Maria do Céu e teria um filho chamado Isaac. Deus não faz a coisa pela metade, Deus é completo. E eu falei, não, é o Isaac. E conversava na barriga desde os primeiros dias, sabendo da gravidez, o Isaac, papai, tal. Aí as pessoas começaram a me questionar, até me criticar. Você está gerando tendências homossexuais nessa criança. É uma menina, você está tratando como menina. Eu falei, não é. Deus falou, é o Isaac, Deus não mente. Se Deus falou é o Isaac, é o Isaac. Eu creio em Deus. E foram várias foram passando. A Maria ficava do 6º mês de gravidez para frente, mais no hospital do que em casa. Todas as vezes que nós íamos com kit para ela ficar no hospital, ela voltava para casa. No dia que ela foi em definitivo, eu não levei nada, não achava que ela não ia ficar. Ela ficou, eu tive que voltar para casa. E aí mandaram ela para um outro hospital, nós perdemos o contato, um hospital muito longe. E aí eu só pude ir até o hospital para deixar as coisas, nem pude encontrar com a Maria. E às 22 horas daquele dia 18 de junho de 98, nasceu aquela criança. A Maria teve uma complicação, chegou até a desfalecer na mesa de cirurgia. Por milagre de Deus, ela voltou. Por única e exclusiva vontade de Deus. Aquela criança enroscou ali na costela dela. Com muita dificuldade saiu. Sabe quem era aquela criança? O Isaac, o prometido de Deus. Aí eu fui lá na palavra buscar. Deus prometeu, Deus cumpriu. Porque eu acredito num Deus de milagres e você também tem que viver essa certeza. Muitas vezes o mundo quer falar, não é verdade isso que eles pregam, é mentira, é hipocrisia. Mas você tem que acreditar, porque é o Deus que escolheu você, o seu caminho, por mais que esteja tudo contrário. Aí você vai entender agora na minha história a importância da palavra Isaac. Se você conhece lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, quando Deus fala de Isaac, o que Deus testou aquela família? Porque eles não podiam ter filhos com muito tempo de idade. Ela ficou grávida, era o único filho deles, e Deus falou, se você realmente me ama, dá o seu filho para mim em holocausto. E ele, por amor profundo para Deus, vai e entrega aquele filho. Quando chega no momento, Deus falou, não precisa, porque você já provou o quanto você me ama. E Deus fez assim comigo também, Ele queria ver até onde que eu ia aceitá-lo ou ia negar. Será que eu ia a favor do mundo, ou será que eu ia acreditar profeticamente nele? Ele deu o meu Isaac. Aí se você olhar na história, a minha mãe foi da geração Big Brother, da geração do Elimina Tudo. O Isaac foi uma profecia na minha vida, foi da geração do PHN, porque a minha esposa precisou da vida dela para gerar aquele filho. E ela lutou até o último, porque durante a gestação os médicos chegaram para ela e falaram assim, menina, você tem apenas 17 anos, vai fazer 18. Nós optamos para que você aborte essa criança, porque é fato, se você chegar até o final dessa gravidez, você vai morrer. Vamos tirar essa criança. Ela falou, não. Pode acontecer mesmo que eu tenha essa criança lá na minha casa, sozinha, mas Deus me deu a graça. Eu vou até o fim, mesmo que eu morra, mas ela vai ter vida. E é essa verdade que você tem que acreditar e lutar. E ali, em meio à alegria, a minha vontade era de ter muitos filhos, muitos mesmo, porque assim, já que eu não vivi muito tempo com meu pai e não pude ver muito esse ser família, eu queria ali, a partir da família que Deus constituiu, ter muitos filhos, muitos mesmo. E aí a notícia do médico, a sua esposa não pode ter mais filhos, porque numa próxima gravidez, é fato que venham falecer os dois. Eu fiquei triste com aquela história, mas falei amém. E fomos caminhando, nós adotamos o método Billings. Então eu não uso, ela nunca usou anticoncepcional, eu não preservativo, como bom e verdadeiro católico. Eu digo que quando a gente é católico, a gente tem que ser de verdade. Não é só de esquentar a carteirinha, não. É na prática, na profunda, seja dolorido quanto for. E eu vivi a verdade que a igreja me propôs, sempre. Mesmo em meio à gravidez, a dificuldade dela, a gente usava o método Billings. E quando o Isaac estava com, acho que 1 aninho, a Maria pronta para voltar a trabalhar, ela recebeu a notícia que estava grávida novamente. E aí veio a alegria, mas ao mesmo tempo a preocupação por parte da Maria. Aí, com 5 meses de gravidez, ela ficou mais, cada gravidez foi se antecipando os fatos, com 5 ela ficava mais no hospital aqui em casa. Eu lembro que chegou um dia que
a criança não mexia há alguns dias já. Ela, desesperada, foi até o hospital, fomos fazer uma outra sonografia emergencial. E ela estava fazendo estudo do Antigo Testamento. E ela viu lá a história do profeta Natan, que foi arrebatado por Deus. E ela fez ali um propósito com Deus, pegou na minha mão firme. No momento da sonografia, Senhor Jesus, se você me dá a graça da vida dessa criança, só que ela nasce por uns instantes, só para mim ver o rostinho dela, né? Eu vou dar o nome de Natan como profeta, que você pode arrebatar. No mesmo instante que a Maria falou isso, a criança estremeceu, saltitava. E ali nasceu também, tempos depois, dia 25 de abril do ano 2000, nasceu o nosso Natan, profeta Natan, Isaac, Natan. E eu ali já estava muito realizado. Foram se passando os anos. Eu tive a graça de me aproximar de uma maneira mais profunda da Canção Nova. E a Maria começou a trabalhar também na Canção Nova em São Paulo. E ela descobriu que estava grávida novamente. Quase 4 anos depois. Aí, com 4 meses de gravidez, ela estava em São Paulo, veio para a Cachoeira Paulista. E aí, toda a complicação, vemos o processo aqui da gravidez dela tumultuada, e graças a Deus a comunidade acompanha isso de perto, nos ajudou muito. E aí a Maria Eduarda foi a que teve mais pressa, os outros com toda a complicação nasceram de 9 meses. E a Maria Eduarda, que o nome, se você pegar completamente, Maria Serva, Eduarda Rainha, serva da rainha. Então, todos os nomes dos nossos filhos foram especialmente escolhidos, né, porque o nome que a gente dá para a pessoa tem poder. A gente sempre tem que meditar nisso. E nasceu a nossa serva da rainha, que é a Maria Eduarda. Que hoje eu quero convidar a Maria, o Natan, a Maria Eduarda, o Isaac, está na fase da adolescência. Só está faltando um aqui, que ele está na fase da adolescência, então ele está lá pela Canção Nova, lá no Canção Nova Kids. Mas são todos, assim, maravilhosos. Tudo que eu não pude viver com meu pai, eu vivo hoje com meus filhos. Eu aprendi a soltar pipa com eles, eu aprendi a jogar bolinha de gude com eles, jogar futebol com eles e muitas outras coisas. Fazer arte com eles, brincar de esconde-esconde com eles. Essa é a minha família. Nós não somos uma família santa. Quer dizer, não somos uma família perfeita. Nós buscamos a santidade. Temos limitações, temos diferenças, mas o diferencial é que nós sempre estamos buscando a reconciliação, o amor e a ternura. E eu não quero apresentar essa referência aqui como o Paulo é exemplo, não. A família da igreja é exemplo. Então pega a referência de imagem de família, de Jesus, de Maria e José. Que ela seja referência para você. Quando você lembrar dessa história, é para você restaurar a sua família, porque isso é possível na sua família. Pode passar o tempo que for. Meu pai precisou esperar 23 anos para ter o seu filho de volta. Eu precisei esperar muito mais para poder constituir uma família. E hoje eu tenho uma família alegre, feliz, né, e saudável. Eu louvo a Deus por isso. E eu deixo esse convite de você restaurar os laços com sua família. Que esse carnaval, cada pregação que você escutar aqui, você pegue profeticamente para você pôr na prática e sair daqui com uma vida nova em Cristo. Amém? Convido você a ficar em pé. E todas as vezes que nós ouvimos um testemunho de vida, uma história de salvação, como é a história do Paulinho, nós percebemos que Deus tem um plano. E é por isso que Ele protegeu o Paulinho lá no ventre. E se nós formos olhar a história de cada um, nós vamos encontrar fatos e que a gente vai comprovar isso, que nós somos um milagre. A própria vida, a forma como acontece,
a forma como nós somos protegidos no ventre da mãe. É um milagre. Você é um milagre. Eu sou um milagre. Mas cada um tem a sua história. E como Paulinho nos motivava no começo, que ele não queria que o foco ficasse nele, mas que nós olhássemos para a nossa história. Eu peço que você faça esse exercício agora, de olhar para a sua história, de olhar para a sua vida, naquilo que você foi recordando, e de perceber a mão de Deus, que foi cuidando de você, a mão de Deus, que foi conduzindo a sua vida. Deus tinha uma razão muito especial para proteger o Paulinho no ventre da sua mãe. Deus tinha mais de uma razão. Deus tinha pelo menos 4 razões, além do Paulinho: a Maria do Céu e os seus 3 filhos, o Isaac, o Natan e a Maria Eduarda. Quais são as razões que Deus tem e teve para te proteger, para cuidar de você? Põe a mão no seu coração. Eu convido você a fazer esta meditação, a ir agradecendo a Deus por aquilo que você se recorda, por aquilo que você conhece da sua história. Obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer, porque o Senhor me protegeu, porque o Senhor cuidou de mim no ventre da minha mãe, quando ela precisava tomar aqueles remédios fortes, porque minha mãe tinha convulsões, e eu fui protegido no ventre da minha mãe pela tua mão, ó Pai. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, porque o Senhor não só me protegeu, mas protegeu também os meus irmãos. O Senhor cuidou do ventre da minha mãe. Meu irmão, minha irmã, eu estou rezando com a minha história. Eu convido você a rezar com a sua história, aí dizendo aquilo que Deus fez, a proclamar as maravilhas do Senhor, a bendizer o Senhor, porque o Senhor está te resgatando agora neste momento. O Senhor está trazendo você de volta para os seus braços. E isso começou no momento que Deus pensou a sua vida, antes mesmo que você nascesse, e agora você está reconhecendo isto. Seja qual for a sua idade, seja qual for a sua história, seja qual for a sua verdade, Deus cuidou de você, Deus quis você, Deus te amou, Deus te protegeu. Por isso bendiga o Senhor, por isso agradeça este Deus de misericórdia, este Deus de amor. E nós vamos fazer isto partilhando, porque esta é a inspiração que Deus coloca no meu coração. Eu convido você a ficar em grupos de 3 pessoas. Vamos formar tendas entre nós. E com estas pessoas que estão próximas de você, se forem 4, não tem problema, mas pequenas tendas. Deus está nos dando uma oportunidade de partilharmos as maravilhas com estas pessoas que estão aí à sua volta.
Você vai partilhar. Você vai dizer: eu quero agradecer a Deus, um de cada vez. Pode olhar uns para os outros. Pode abrir os seus olhos. Olhe para essa pessoa que está aí com você, para essas pessoas. E vá dizendo: eu quero agradecer a Deus, porque Ele me protegeu no ventre da minha mãe, porque a minha mãe sofreu isso, sofreu aquilo, porque eu não sei qual é a sua história, mas partilhe. A partilha também é oração, a partilha gera comunhão. Vá partilhando. Vai acolhendo a partilha do seu irmão. Isso mesmo, pode abraçar. Nós estamos
partilhando as maravilhas de Deus que Deus tem feito na nossa vida. Você que está em casa também pode mandar o seu SMS para o 49400, iniciando com CNTV, e partilhar as maravilhas que Deus tem feito na sua história, na sua família, diante desse testemunho que você assistiu. À medida que as partilhas forem terminando, nós vamos fazer um grande momento de oração, um grande louvor no Espírito, bendizendo a Deus por toda a obra de salvação que Ele tem feito na nossa vida, na vida de cada um de nós, porque Deus quer salvar a todos, Deus quer alcançar a cada um da nossa família. A palavra vai nos dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Nós podemos ir encerrando este momento de partilha assim. Olha para essa pessoa que partilhou com você e diz isso para ela: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Crê no Senhor Jesus, Francisco, e será salvo tu e tua família. Amém. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Bendito seja Deus. Diga comigo: bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Nós te louvamos. Nós te louvamos. Nós te bendizemos, Nós Senhor. te bendizemos, Senhor. Ergue o teu braço, meu irmão, minha irmã, e vamos dizendo palavras de louvor e agradecimento ao Senhor. Glórias a ti, Senhor. Vamos colocar aquilo que está no nosso coração em palavras, bendizendo o Senhor, louvando o Senhor, exaltando o seu nome, porque o Senhor está realizando neste momento esta obra de salvação nas nossas famílias, em tudo aquilo que eu deixei em casa para estar aqui, em tudo aquilo que você deixou lá na sua casa para estar aqui. O Senhor está realizando maravilhas neste momento. O Senhor está cumprindo a sua promessa. Agora diga comigo: eu creio em ti, Senhor Jesus. Eu creio em ti, Senhor Jesus. Eu creio no poder desta palavra. Eu creio no poder desta palavra. Eu creio em ti, Senhor Jesus. Eu creio em ti, Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor vai me salvar. Eu creio que o Senhor vai me salvar. A mim e a minha família. A mim e a minha família. E eu quero declarar, Senhor. E eu quero declarar, Senhor. Quanto a mim, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Quanto a mim, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Quanto a mim, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Shiriori alabari ori alabari ori alabari elere. Kiriori alabari eri alabari ori alakandar alabari ori alabari elere. Shiriori alabari ori alakandar alabari ori alabari elere. Ori alabari elere ori alabari eri ori alakandar alabari ori alakandar alabari elere. Ori alabari ori alabari ori alabari elere. Ori andar alabari ori alakandar alabari ori alabari elere. Ori alabari elere ori alabari. Continue orando, ore no poder do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Se você ainda não reza assim, peça essa graça agora ao Espírito Santo de Deus, porque quando nós oramos no poder do Espírito, nós deixamos que o Espírito ore em nós. Shri ori alabari ori alabari ori alakandar alabari elere ori alabari ori andar alabari ori alabari elere
Solte a sua voz no poder do Espírito Santo, porque o Senhor está realizando o seu plano de salvação neste momento, neste instante. O Senhor está dando sequência àquilo que Ele planejou desde o princípio para nós, para as nossas famílias. O Senhor está realizando a sua obra, a obra que só Ele pode realizar. Muitas pessoas no nosso meio estão sentindo vontade de abraçar o seu Pai. Muitas pessoas que até mesmo já perderam o seu Pai. O Pai não se encontra mais no nosso meio, já partiu. Eu peço a você que se abrace. Se o seu Pai não está aqui, você sente vontade de abraçar o seu Pai, de dizer para Ele o quanto você ama. Nós estamos orando no poder do Espírito Santo. E para Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, não existe tempo, não existe lugar. O Senhor está presente em todos os lugares. O Senhor é o Senhor do tempo, do nosso passado, do presente, do futuro. Por isso, na fé, meu irmão, abrace o seu peito como se você estivesse abraçando o seu Pai. E diga para Ele: Pai, eu te amo. Pai, me perdoa. Pai, eu te perdoo em nome de Jesus. Vá dizendo aquilo que está no seu coração, que você sente vontade, mas não tem como fazer agora com seu Pai, ou porque Ele não se encontra aqui neste lugar, ou porque Ele já faleceu. Na fé, meu irmão, abrace o seu peito, peça perdão, dê o perdão, declare o seu amor pelo seu Pai biológico, declare o seu perdão, porque assim nós estamos desfazendo todo o mal no poder do Espírito Santo. Todo o mal acontecido no passado, nós estamos cortando literalmente o mal pela raiz, no nome e no poder do Senhor Jesus. Que seja quebrado todo o mal, toda falta de perdão entre pai e filho, entre pai e filha, entre mãe e filho, entre mãe e filha, entre irmãos. Talvez a situação que você viveu é com o seu irmão ou com a sua irmã e que já se arrasta por muitos anos. Em nome de Jesus, meu irmão, libere o perdão agora. O Senhor está nos libertando. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Bendito seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração agora. Nós vamos cantar esta canção tão antiga, mas sempre nova, para pedir que o Senhor renove no nosso coração o amor, a misericórdia. Que o Senhor renove a nossa vida, a vida da nossa família. Cante junto comigo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. É a vida nova em Cristo. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim, Senhor, põe em mim teu coração. Mais uma vez, cante com toda força. Renova. Já não quero ser igual. Renova-me,
porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Você com toda a força, porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor, força. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti, precisa mais de ti. Põe a mão no seu coração e cante isso. Precisa mais de ti, porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Vamos aplaudir o nosso Deus. Glórias e louvores a ti, Senhor. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!